nós estamos aqui para ministrar apenas a palavra que tem nos alcançado, o Evangelho que tem nos alcançado, da graça de Deus, daquilo que Deus tem feito por cada um de nós, tem feito por mim, tem feito pelos irmãos que aqui vêm, e por outros, pelo esse mundo afora aí, que a graça tem alcançado. O ministério que Deus tem nos confiado é de anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas do Senhor Jesus. Há muita riqueza sobre o Senhor Jesus. Há muita riqueza no Evangelho, há muita graça no Evangelho, há muito poder de Deus no Evangelho. Como Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Segue essa sequência, mas que a graça de Deus ela acontece com todos. Acontece comigo, acontece com você e com aqueles que recebem, através da fé no seu espírito, a palavra do Evangelho. A palavra que nos transforma, a palavra que nos muda. E essa mudança é uma mudança que ocorre a partir de nós. Então, como eu dizia, o Evangelho tem muita riqueza. Tem muita riqueza. O Evangelho é como uma cachoeira de águas transbordantes. É como aquelas águas que não cessam. E é sobre esse texto que nós vamos ler agora, que está lá em João capítulo 4. Um texto que nós já ministramos várias vezes. Mas esses dias eu estava pensando nesse texto. Eu comecei a pensar naquilo que realmente Jesus estava querendo dizer quando disse aquelas palavras àquela mulher que estava tirando água daquele poço lá em Samaria, em Sicar, aquele monte. Nesse episódio, muitos misticismos caíram por terra. O misticismo dos cultos. Até porque Jesus nasceu dos judeus e os judeus tinham uma maneira de cultuar Deus e eles tinham uma lei que eles seguiam. E Jesus ele se refere a isso nesse texto. Ele se refere a respeito de que a salvação vem dos judeus. É claro que a salvação vem dos judeus porque teria que entrar por um povo, a salvação. Também nós sabemos que o sacerdócio de Jesus, ele não é um sacerdócio apenas um sacerdócio dentro da linhagem de Abraão. Estudamos aqui sobre Melquisedeque, sobre o sacerdócio eterno. Na verdade, Jesus tem um sacerdócio eterno. Ele se configurou primeiro na eternidade, porque a Bíblia diz que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, o Cordeiro já tinha sido morto. É claro que a história, ele entrou na história e veio a morrer na cruz, por intermédio da história. E o Evangelho que nos alcançou foi o Evangelho que veio dos judeus. O Evangelho desse Jesus que entrou na história, que a gente conhece por intermédio da Bíblia. Toda a linhagem de Jesus, desde as promessas de Abraão. Mas é um sacerdócio que, se essa história não tivesse sido registrada, também o mesmo Evangelho teria nos alcançado. Porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho eterno. O Evangelho de Jesus é um Evangelho eterno. Porque o nosso pai na fé, segundo a historicidade e segundo o que a Bíblia registra, é Abraão. Mas antes que Abraão seguisse a sua linhagem, quando Abraão ouviu Deus, lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, e Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua gente, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar.
eu engrandecerei seu nome, você será uma grande nação. De ti sairão povos, de ti sairão nações. Será muito grande a tua descendência. E muito mais, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa fé nos alcançou pela história. Essa fé nos alcançou pelo registro da Bíblia, pelo que nós conhecemos de Jesus. Mas quando Abraão ouviu Deus, de repente, quando ele veio de uma guerra, ele foi a um homem que a Bíblia registra com o nome de Melquisedeque, que ele não tinha nem início de dias e nem fim de dias. Não estava contada uma linhagem para aquele, mas contudo foi um tipo semelhante ao Filho de Deus. Esse Melquisedeque é uma figura de Cristo. Esse Melquisedeque que apareceu, ele não era o Cristo, mas era um sacerdote de uma figura de Cristo. É por isso que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno, porque mesmo Abraão, pai da fé, dentro da linhagem, ele reconheceu em Melquisedeque alguém superior a si mesmo, a quem ele trouxe o dízimo daqueles despojos de guerra, assim como um reconhecimento de que havia ali um ministério maior que o dele, que havia ali um poder superior a ele. A Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão, aquele que tinha as promessas, aquele que consta no registro, aquele que é uma figura dentro da linhagem de Cristo, o Pai da fé. E Melquisedeque entregou na mão de Abraão pão e vinho. O que é o pão e o vinho? A figura do corpo de Cristo, a figura do sangue de Cristo. Já era algo prefigurado do que Cristo viria a fazer na cruz muito tempo depois dali. É lindo nós estar comentando sobre isso. E a gente segue nessa linhagem. Mas o que eu queria falar para vocês, aqui no capítulo 4 de João, é que Jesus quebra todo o misticismo religioso. Quebra todo o misticismo religioso. Aqui quando ele chega aqui nesse poço, ele chega antes da mulher. Ele chega no poço ali de Samaria, ali o poço daquela cidade chamada Sicar. Olha aí no capítulo 4, versículo 5. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó. Você sabe quem foi Jacó, né? Jacó, né, foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão, onde começou a promessa. Então estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, praticamente meio-dia. No mínimo estava cansado. Meio-dia era um calor, um lugar seco, lugar deserto, lugar árido. E quando ele estava ali, chegou uma mulher samaritana para tirar água. E disse-lhe Jesus para a mulher: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. É algo semelhante ao que acontece hoje, né? Esses não se dão com aqueles, porque esses são samaritanos e aqueles são judeus. Esses são de uma linhagem, esses são de outra linhagem. E Jesus vai arrebentar com isso tudo aqui dentro desse texto agorinha. E é sobre isso que Jesus vai dizer que eu estava pensando. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeu,
pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus se comunicam com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: se você conhecera o dom de Deus, se você conhecer o dom de Deus, eu gostaria que você despertasse essa noite para isso que estamos falando. Aquela mulher estava diante de Jesus, Jesus lhe fez um pedido: dá-me de beber, e ela retrucou um pouco por causa da diferença que eles tinham, aquela diferença religiosa, e aquela diferença até de comunidades. Mas na verdade, tanto os samaritanos quanto os judeus eram oriundos da mesma terra, eles pertenciam à mesma terra, histórica, a mesma terra de Israel. A terra foi dividida no tempo dos reis. Mas é muita teologia, nós não queremos falar aqui sobre teologia, e sim sobre o que nós devemos despertar dentro de nós a respeito disso que Jesus está falando aqui. Primeiro ponto esse: conhecer o dom de Deus. Se você conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você conhecesse o dom, você pediria, você receberia água viva. Respondeu a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens a água viva? O que é essa água viva? E onde está essa água viva? Que Jesus estava falando com aquela mulher. Primeiro ele pediu: me dá o que você tem, me dá essa água que você tem, que você pode tirar. E a mulher disse: não, tu não tens com que tirar, e você não pode se comunicar comigo, porque não há nada que possa nos unir, porque os judeus já estão desunidos com os samaritanos, não se comunicam uns com os outros. E a mulher, sem entender onde é que está essa água viva, na verdade, até então ela não entendia nada disso. Ela continuou dizendo: és tu porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhes Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, a gente não sabe qual foi a reação, se foi com um sorriso, mas aos poucos ela estava entrando para dentro daquilo que Jesus estava tentando comunicar com ela, que Jesus estava tentando fazer com que nela se despertasse. Assim como ele começou o assunto dizendo: se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é que está falando contigo, você lhe pediria e ele te daria água viva. E agora ela diz assim: mas Senhor, 15, dá-me de beber dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la. Vamos voltar aqui para o 13. Afirmou Jesus: quem beber dessa água, dessa fonte natural, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse:
Dá-me de beber dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precisa vir buscar essa água nesse lugar. Então, quando Jesus começa a despertar essa mulher para que ela conhecesse o dom de Deus, o dom de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. O dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo de Nazaré. E o próprio Jesus, a vida eterna de Deus, estava diante da mulher, dizendo: você, toda vez que você busca água nesse poço natural, toda vez que você busca água em fontes naturais, fora da fonte que produz a verdadeira vida, sempre você tornará a ter sede. É claro que aqui Jesus está fazendo uma analogia com a água que nós precisamos. É claro que nós vamos beber água, como eu fiz agora há pouco. É claro que nós vamos tornar a ter sede da água natural. Mas o que Jesus está despertando, o que nos sacia realmente a sede, não é a água natural, e sim a água que vem da fonte da água da vida, que é o próprio Cristo. Lá em João, ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E aquele que beber da água que eu lhe der, aqui ele está dizendo para a mulher, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher se interessou: dá-me dessa água, para que eu não venha mais buscar aqui e não tenha mais sede. O que pode saciar a vida de um homem e de uma mulher? É a certeza que você é habitado pela fonte da água da vida, pela verdadeira vida de Deus em você. Jesus é o que nos nutre por dentro. Quando ele fala mais para frente aqui no capítulo 6 de João, ele vai falar que o meu corpo é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer desse pão natural, como os judeus comeram o maná e morreram, mas aquele que come do meu corpo, come da minha carne, bebe do meu sangue, porque o meu corpo, o meu pão, ele é o pão vivo que desceu do céu. O meu corpo, a minha carne, é a verdadeira comida. O meu sangue é a verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem vem a mim jamais terá sede. Jamais precisará buscar em outras fontes. E aqui ela acionou essa questão religiosa, essa questão local, aquelas rixas locais. Judeus não se comunicam com samaritanos. Por um acaso você tem uma água melhor que a água desse poço? Que foi o neto de Abraão que fez esse poço. Foi nosso pai Jacó. Ele bebeu, o seu gado, seus filhos beberam dessa água. Por um acaso tu tem uma água melhor? Eu pergunto, quais as nossas fontes? Quais as fontes que estão saciando a nossa sede? Mas não a sede de água natural, mas a sede do nosso interior, a sede que vem de dentro do nosso corpo, do nosso ser. O que nos tem nutrido? Na hora das angústias da vida, na hora dos temores da vida, na hora das circunstâncias que se apresentam diante de nós. E aí nós temos sede e temos que buscar água. Vamos buscar água onde? No poço de Jacó? Ou vamos
procurar compreender que existe a fonte da água da vida dentro de nós. É o que Jesus vai falar agora. Aquele que beber dessa água natural terá sede, mas o que beber daquilo que eu coloco dentro dele, nele mesmo se fará uma fonte que vai saltar para a vida eterna, vai jorrar água, como as águas de uma cachoeira, como as águas de uma cascata, com a abundância de água dos rios que correm e correm e correm e correm. Disse Jesus à mulher: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: eu não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso você disse com verdade. Jesus sempre sabe do nosso interior. Jesus sempre sabe daquilo que necessitamos. Jesus sempre sabe daquilo que está lá dentro, que só eu sei e que ninguém mais sabe. Que nem a minha esposa sabe, que nem os meus filhos sabem, que nem teus amigos sabem, que só você sabe, Ele sabe. E a mulher disse para ele: eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Ela começou a colocar limites e misticismos em relação aos cultos. Os cultos dos samaritanos eram nesse monte. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, aí ela fala dos judeus, que os judeus tinham costume e tinham os limites de adoração. E eles adoravam uma vez por ano, todo mundo junto em Jerusalém. E ela disse assim: vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. E a Jesus quebra com tudo isso, dizendo: disse Jesus à mulher: mulher, você pode crer que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém você adorará ao Pai? Jesus está dizendo: não é nesse lugar, e nem tampouco naquele. É o lugar de adoração a Deus. Agora Ele vai dizer onde é que é. Agora Ele vai dizer onde você tem esse relacionamento com Deus. Aquele lugar é um lugar místico. Assim como Jerusalém era um lugar místico. E é até hoje. Que até hoje as pessoas fazem caravanas para ir para Jerusalém. Até hoje, todo mundo acha que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus está dizendo exatamente o contrário. Você pode crer, mulher, que nem nesse monte e nem em Jerusalém essa hora vai chegar, que não é nesses lugares físicos. Assim como quando a glória resplandeceu no rosto de Jesus no Monte da Transfiguração, onde estavam Pedro, Tiago, João, e foi visto ali Jesus transfigurado, e 2 varões, Moisés e Elias, diante de Jesus, naquela manifestação de glória de Deus, onde Pedro se levantou e tentou colocar limites à glória de Deus, dizendo: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos fazer uma congregação, vamos fazer um lugar de culto aqui, vamos fazer uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Sempre esse é o misticismo do culto. Nós estamos pregando aqui para quebrar, como Jesus quebrou aqui o misticismo do culto. Você pode crer que não é nesse monte e nem em Jerusalém. E aí Jesus diz assim: vocês adoram o que vocês não conhecem.
Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus entrou na linhagem dos judeus. Mas ele continua dizendo ainda: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai aonde? Em espírito e em verdade. Porque é estes que o Pai está procurando. Está no texto, versículo 23. Quem é que o Pai está procurando? Os adoradores que adoram no espírito, que adoram em verdade. Aí o versículo 24. Deus é e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso. Adorar no espírito é receber essa fonte dentro de você. Jesus é o próprio Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus. Ninguém conhece a Deus. Mas o unigênito do Pai, aquele que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Onde está Deus? Jesus. E aí eu começo lá no início, quando eu comecei, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você conhecer o dom de Deus, e aquele que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Quando conhecemos quem é Jesus, nós começamos a adorar o Pai em espírito e em verdade. Quando começamos a andar nas pisadas de Jesus, quando começamos a caminhar no processo de edificação do Evangelho dentro de nós, você recebe essa fonte no seu interior. Uma fonte que salta para a vida, que jorra, e só produz vida como aquela cascata que não para de jorrar aquela água. Como nós estávamos cantando aqui, tu és a fonte que nunca secará, tu és a vida que jorra do trono para mim. E a mulher disse, versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. O que é essa fonte dentro de você? É a vida de Deus em você. É a vida de Jesus pulsando dentro de você. Mas nós colocamos a vida de Deus muitas vezes às três tendas. Aquele monte na cidade de Sicar, ou ao muro das lamentações em Jerusalém, ou a frequência a um templo, a um lugar. Sendo que Deus quer produzir vida dentro de você todo momento, todo instante, toda hora. E muitas vezes as nossas limitações no entendimento nos fazem buscar água todo dia no mesmo poço. Sendo que Deus quer te dar uma água viva. Deus quer te dar a água viva que jorra para a vida eterna.
João 6,35 diz assim: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que crê em Jesus jamais terá sede. João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, tudo está ligado a você crer. Não está ligado ao poço de Jacó, não está ligado a Jerusalém, não está ligado ao templo que você frequenta, não está ligado à religião, mas está ligado ao Deus que habita dentro de você em espírito e em verdade. Amém? Amém. Está ligado ao Deus que habita dentro de você em espírito e em verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. Toda aquela sequência de coisas que você deveria fazer, mas que nunca, jamais produziu vida em você. Porque a força do pecado é a lei. O aguilhão do pecado é a morte, mas a força do pecado é a lei. Quanto mais você se submete a regras e mandamentos, mais pecado é despertado em você. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Graça e verdade por intermédio de Jesus. E agora, nessa fonte ele diz para a mulher: mulher, se você beber dessa água, em você fará uma fonte que salta para a vida eterna. Mulher, não é nesse poço. Mulher, é em espírito e em verdade, é dentro de você. É dentro de você que a coisa acontece. Irmãos, é dentro de nós que o reino de Deus está estabelecido. Jesus disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei aqui ou ei lá, porque o reino de Deus está dentro em vós. O reino de Deus não tem uma aparência visível como esse lugar. O reino de Deus é aqui, é no seu espírito, porque Deus é espírito. E importa que os que o adoram, os que creem nele, o adorem no espírito. É dentro de você. E quando esse espírito entra em você, essa consciência de Deus, você é avivado por dentro, você começa a caminhar com Deus num relacionamento pessoal. Embora a comunhão com os irmãos seja muito importante, a nossa comunhão uns com os outros, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, a partir dos nossos vizinhos, nossos meios de relacionamento, nossos colegas de faculdade, nossos colegas de trabalho, tudo isso é um processo. Porque é estes que o Pai está procurando. Está no texto, versículo 23. Quem é que o Pai está procurando? Os adoradores que adoram no Espírito, que adoram em verdade. Aí o versículo 24. Deus é e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar no espírito é receber essa fonte dentro de você. Jesus é o próprio Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu Deus.
Ninguém conhece a Deus, mas o unigênito do Pai, aquele que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Onde está Deus? Jesus. Se você soubesse, conhecesse o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você conhecer o dom de Deus, e aquele que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Quando conhecemos quem é Jesus, nós começamos a adorar o Pai em espírito e em verdade. Quando começamos a andar nas pisadas de Jesus, quando começamos a caminhar no processo de edificação do Evangelho dentro de nós, você recebe essa fonte no seu interior. Uma fonte que salta para a vida, que jorra, e só produz vida como aquela cascata que não para de jorrar aquela água. Tu és a fonte que nunca secará. Tu és a vida que jorra do trono para mim. E a mulher disse, versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. O que é essa fonte dentro de você? É a vida de Deus em você. É a vida de Jesus pulsando dentro de você. Mas nós colocamos a vida de Deus muitas vezes às três tendas. Aquele monte na cidade de Sicar, ou ao muro das lamentações em Jerusalém, ou a frequência a um templo, a um lugar, sendo que Deus quer produzir vida dentro de você todo momento, todo instante, toda hora. E muitas vezes as nossas limitações no entendimento nos fazem buscar água todo dia no mesmo poço, sendo que Deus quer te dar uma água viva. Deus quer te dar a água viva que jorra para a vida eterna. João 6,35 diz assim: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que crê em Jesus jamais terá sede. João 7,38: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, tudo está ligado a você crer. Não está ligado ao poço de Jacó, não está ligado a Jerusalém, não está ligado ao templo que você frequenta, não está ligado à religião, mas está ligado ao Deus que habita dentro de você em espírito e em verdade. Está ligado ao Deus que habita dentro de você em espírito e em verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. Toda aquela sequência de coisas que você deveria fazer, mas que nunca, jamais produziu vida em você. Porque a força do pecado é a lei. O aguilhão do pecado é a morte, mas a força do pecado é a lei. Quanto mais você se submete a regras e mandamentos, mais pecado é despertado em você. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo.
Graça e verdade por intermédio de Jesus. E agora, nessa fonte, ele diz para a mulher: mulher, se você beber dessa água, em você fará uma fonte que salta para a vida eterna. Mulher, não é nesse poço. Mulher, é em espírito e em verdade, é dentro de você. É dentro de você que a coisa acontece. Irmãos, é dentro de nós que o reino de Deus está estabelecido. Jesus disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei aqui ou ei lá, porque o reino de Deus está dentro em vós. O reino de Deus não tem uma aparência visível como esse lugar. O reino de Deus é aqui, é no seu espírito, porque Deus é espírito. E importa que os que o adoram, os que creem nele, o adorem no espírito. É dentro de você. E quando esse espírito entra em você, essa consciência de Deus, você é avivado por dentro, você começa a caminhar com Deus num relacionamento pessoal. Embora a comunhão com os irmãos seja muito importante, a nossa comunhão uns com os outros, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, a partir dos nossos vizinhos, nossos meios de relacionamento, nossos colegas de faculdade, nossos colegas de trabalho, tudo isso é um processo. Isaías 55:1 diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse é literalmente o convite da graça de Deus. Por que é graça? Graça é favor imerecido. Graça não tem preço. E aqui ele está dizendo: vinde. Mas como que eu compro? Sem dinheiro e sem preço. Porque na verdade é um dom que Deus te dá. A graça de Deus é um dom. A graça de Deus, quando você recebe esse dom da justiça e a graça de Deus, você recebe tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que o Evangelho é. Ele diz assim: vinde às águas, e vós que não tem dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, porque não tem preço. Que esse preço já foi pago na cruz do Calvário, por Cristo Jesus, quando Ele se doou e se entregou. E Ele continua dizendo: por que você gasta o dinheiro naquilo que não é pão? O verdadeiro pão é Cristo. A verdadeira comida, a verdadeira bebida é Cristo. Por que você gasta o seu suor naquilo que não te satisfaz? Por que você tenta fazer o que não é para você fazer? Porque Jesus já fez tudo o que nós precisamos. Estou falando de graça. Graça é você aceitar o que está feito. Graça é você aceitar que tudo já está feito. Graça é você aceitar que Jesus disse na cruz: tetelestai, está consumado. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, os manjares do Evangelho. Os manjares que o reino de Deus põe na sua mesa, a mesa do seu espírito. Vinde e compre sem dinheiro e sem preço, tudo está disponível no reino de Deus. Versículo 3, ele diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Não é um convite de coisa material. Nosso tesouro é Jesus. O Senhor é o nosso tesouro. Nós não possuímos um bem maior que o Senhor.
Inclinai os vossos ouvidos a mim, ouvi, a vossa alma viverá. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Olha o que Deus está dizendo aqui. E será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltem. Quando você crê em Jesus, as águas jamais faltarão na sua vida. Você nunca mais terá sede. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda. O que ele disse? Tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Essa fonte da água da vida é Jesus Cristo, que está disponível quando você o recebe, quando você se entrega ao que Ele é, quando você caminha nesse caminho de ser igual a Deus, através de Jesus Cristo, a imagem de Deus, você ser um reflexo do Evangelho da graça de Deus, de que Deus estava em Cristo, que Deus estava em Cristo reconciliando todos os homens. Essa é a fonte dentro de você, que age dentro do seu interior. Você não precisará ir buscar em outras fontes, sim naquela fonte que está dentro de você, em espírito e em verdade. Amém?